Bom, pessoal, boa noite. Então, É, aqui é o Gabriel, dando sequência aí nas nossas aulas gravadas. Hoje eu vou falar sobre o tratamento da doença de Parkinson na sua fase inicial. Vamos compartilhar. Perfeito. Então, vamos lá. Tratamento da doença de Parkinson em sua fase inicial. Para a gente começar a falar então no tratamento da doença de Parkinson, a gente tem que lembrar sobre a história natural da doença. E embora não seja um modelo perfeito, a gente acaba recorrendo, né, ao modelo de Braak, que é aquele que diz que a doença de Parkinson acaba ascendendo no sistema nervoso. O acúmulo, né, de alfa-synucleina acontece de uma forma ascendente, acontecendo então primeiramente no bulbo, depois na ponte, e até que chega então no mesencéfalo, que vai ser quando ele vai causar os principais sintomas motores da doença com acometimento da substância nigra. Posteriormente, vai afetando aí o resto das regiões do encéfalo, causando diversos outros sintomas. Aqui, então, de uma forma um pouco mais gráfica, a gente vai ter a progressão da doença de Parkinson e os sintomas, conforme eles vão aparecendo no decorrer da doença. A gente vai acabar se prendendo muito mais aqui nos sintomas motores, que são a parte de cima desse gráfico. Em algum outro momento a gente fala dos sintomas não motores. Mas já dá para ver que eles são bastante exuberantes na doença de Parkinson, tá? E quando a gente vai falar da doença de Parkinson inicial, o tratamento inicial da DP, a gente vai estar falando desse momento aqui, o momento do diagnóstico. Esse é o momento que o paciente vai se apresentar, então, com sintomas suficientes para você falar que ele tem um parkinsonismo, então, rigidez, bradicinesia, tremor, mas ainda vão ser sintomas iniciais, a gente ainda não vai ter flutuações, nada disso. Então, alguns fundamentos para a gente começar esse tratamento. Primeiro, que não existe medicamento que vai mudar a história natural da doença de Parkinson, tá? Mas a gente também sabe que tem efeito neuroprotetor a manutenção da mobilidade e a realização de exercícios físicos. E a gente também sabe que a doença de Parkinson é uma doença progressiva que vai precisar de ajustes medicamentosos periodicamente a partir das necessidades do indivíduo. De uma forma geral, então, o tratamento farmacológico tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, fazer um alívio sintomático e garantir a mobilidade para esse paciente, para que ele consiga, então, né, ter esse efeito neuroprotetor da mobilidade. E seria muito fácil, né, se não fosse uma doença que a gente desse um remédio só e, né, depois vai só associando, não fica fazendo todos os ajustes de dose que a gente faz no decorrer das consultas. É, então, a gente acaba precisar saber um pouco mais sobre os medicamentos, é, e coisas a favor, coisas contra, porque a gente precisa realmente ter um certo domínio para conseguir fazer esse tipo de ajuste. Se fosse simples, né, o tratamento da doença de Parkinson, a gente não precisaria saber tudo isso. Voltando um pouco, então, ao ponto de vista fisiopatológico, para a gente saber o que a gente está lidando, pensando na fase inicial, o sistema de neurotransmissor envolvido vai ser o sistema dopaminérgico, que vai ser o responsável, então, pela bradicinesia, rigidez e tremor. Lembrando, então, da nossa sinapse dopaminérgica, a gente tem vários pontos para agir. O mais famoso de todo, né, é a levodopa, precursor da dopamina, que vai estar sempre associada ao inibidor da degradação periférica da dopamina, seja a carbidopa, seja a benserazina. Outros medicamentos que a gente tem são os agonistas dopaminérgicos, como o pramipexol, que a gente acaba vendo mais na prática clínica, e outros inibidores da degradação da dopamina, seja por inibição da MAO-B, a rasagilina, a selaginina,
Isafenamida, por exemplo, ou ainda inibidores da CONT, como o entacapone. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui um compilado de informações baseado nos principais guidelines sobre o tratamento inicial da doença de Parkinson do ponto de vista motor. E a primeira pergunta que fica: quando eu começo o tratamento? É, né, pensando em uma doença crônica, eu não consigo impedir a progressão dessa doença, mas será que o ponto onde eu começo a tratar ajuda de alguma forma? Não tem muito certo e errado aqui. Em geral, né, você faz o diagnóstico, o paciente já chega no seu consultório, já tem uma queixa, né, já está falando que já está incomodando ele em algum ponto dele querendo médico. Então, em geral, já fica um pouco mais fácil. Mas se não incomoda, se o paciente fala, olha, eu prefiro não tomar remédio, também não está errado não tratar, tá? Lembrando, né, daqueles pilares do tratamento que a gente falou. E você, então, decide, vamos começar o tratamento. Como é que você começa? Levodopa, agonista, inibidor da MAO, inibidor da CONT, amantadina, biperideno, já passa DBS em todo mundo. Como é que a gente faz? Então, aqui é uma tabela do pessoal da MDS, falando quais são os tratamentos que a gente pode usar como monoterapia. E aqui a gente tem os que você esperaria, né? O levodopa, pramipexol, a gente tem os inibidores da MAO, né? A rasagilina, tem a amantadina, tem anticolinérgico aí, o hiperideno. Não tem tacapone, porque em tacapone a gente não usa em monoterapia, né? A gente usa associado a levodopa. Então não faz sentido colocar numa lista de monoterapia, mas você vê que a maior parte das drogas que a gente usa no dia a dia, elas estão aqui. Mas então, como é que eu escolho? O, os, os estudos, eles não têm essa resposta muito clara. Eles não dizem para você se tem algum remédio que é melhor que outro para começar o tratamento. A gente sabe que levodopa é a droga mais potente para o tratamento, mas ao mesmo tempo, né, a gente sabe que as flutuações motoras, embora elas não sejam causadas por levodopa, elas têm relação ó, com as tomadas de levodopa. Então, será que vale a pena começar com ela sempre? Então, comparando levodopa com Mimal, por exemplo, a gente sabe que a levodopa vai ser melhor, que ela vai gerar maior mobilidade. E aí também que os inibidores da MAO vão ser medicamentos que não vão conseguir segurar tanto tempo em monoterapia, que logo, logo você já vai precisar associar algum outro medicamento para garantir aí uma boa qualidade de vida para o seu doente. Mas talvez seja uma opção, caso né, essa seja a proposta do paciente, que você sabe que daqui a pouco você já vai precisar entrar com levodopa, mas você não quer entrar ainda, seja lá por algum motivo, e você também é um remédio que é bom para você associar mais para frente. Outra opção, né, seria também os agonistas dopaminérgicos. De novo, a gente sabe que a levodopa é mais potente, mas também tem maior risco de flutuação, aqui no caso, principalmente de cinesia. Tá? E né, os tratamentos com agonistas dopaminérgicos, em contrapartida, têm um maior risco de alucinação nas fases avançadas de doença, tá? Não é muito o contexto que a gente está conversando agora, mas também tem risco de transtorno de controle de impulso, que é uma coisa que a gente vem prestando mais atenção e pode ter impactos grandes na vida do paciente, tá? E lembrar que nenhuma dessas drogas que a gente está falando vai ter efeito assim nas questões, na parte mais avançada da doença, né? Demência, instabilidade postural, freezing. Não é disso que a gente está falando aqui agora. A gente está falando de bradicinesia, rigidez, tremor, tá? Então, né, pensando nessa questão de levodopa e agonista, ah, tem um paciente que eu vou começar o tratamento. Não sei se ele tem mais risco de discinesia ou transtorno de controle de impulso. A gente tem alguns dados aqui epidemiológicos que vão dizer qual paciente tem mais risco do que. São, não é nada muito, é, não muda muito como a gente vem, o modo que a gente pensa, mas são dados que podem ajudar a gente eventualmente. Para discinesia.
pacientes mais jovens, sexo feminino, magras, que já têm uma doença mais grave, vão ser pacientes que vão tender a flutuar mais. Em questão de transtorno de controle de impulso, homens mais novos, que já têm de antecedente um vício, um transtorno de humor, são apáticos, já tiveram um transtorno de controle de impulso ou alguém na família com. Então, são pacientes que vão ter mais esse risco. E, bom, a gente já sabe que a gente pode começar com qualquer um, basicamente. Não tem, é difícil, a gente sabe que o levodopa funciona, é o mais potente, agonista também funciona bem, mas poderia usar outros medicamentos. Agora, como é que você começa? O, a gente tem, então, essa aqui é uma tabela do Tratado de Neurologia da Academia Brasileira, que traz para a gente as principais drogas aí e qual é a dose inicial delas e qual geralmente vai ser a dose de manutenção. Isso acaba mudando bastante, principalmente em relação ao levodopa, obviamente, mas é um bom guia aí para a gente se utilizar. Então, vou começar com levodopa. Você pode começar com meio comprimido ou um comprimido do BD, 2 vezes ao dia, ao equivalente do standard, pramipexol, ou o meu comprimido menorzinho de 0,125, 3 vezes ao dia. E o Rasagilina já vai de cara para um por dia. Aproveitando o conteúdo aqui do tratado da academia, eles também têm algumas sugestões de como começar o tratamento da doença de Parkinson. Eles colocam, basicamente, que se o paciente tem sintomas que não atrapalham, não incomodam, mas estão lá, você poderia começar com realmente qualquer uma daquelas medicações. Ou, se os sintomas já começam a incomodar, eles não incapacitam, são sintomas leves, você começa com agonista ou levodopa. Agora, se a gente já tem sintoma mais grave, ele já coloca para a gente colocar levodopa de cara, né? A mesma situação em pacientes mais velhos que vão ter uma menor tolerância aí aos efeitos adversos das outras medicações. E o levodopa acaba sendo melhor tolerado, então já coloca para de cara levodopa. Então, levodopa, efeitos adversos, náusea, hipotensão e, né, lembrar das complicações motoras que vão estar relacionados ao tempo de doença e, por consequência, maiores doses da levodopa, né? Seria uma interação entre um cérebro já doente com a levodopa. E aqui do lado, né, as formulações da, da Eridopa que a gente tem aqui no Brasil, de uma esquematizadas, né? Levodopa, o benzerazida com carbidopa, o levodopa benzerazida BD, o levodopa benzerazida orodispersível, levodopa benzerazida HBS e levodopa benzerazida dual release. E agora, agonistas, eles têm os mesmos efeitos colaterais da levodopa, e mais alguns que a levodopa pode teoricamente ter, mas que a gente acaba não vendo, porque ela é uma precursora da dopamina endógena, né? Como o agonista atua diretamente no receptor, é mais comum que a gente veja isso com agonista, né? Alucinação, psicose, transtorno de controle de impulso, sonolência excessiva, edema de membro inferior, ganho de peso. Lembrar que o paciente mais velho tem mais risco de alteração cognitiva e comportamental, diferente do paciente mais novo que vai ter maior risco de transtorno de controle de impulso. E aqui em cima, uma tabela sobre como iniciar o Pramipexol. Ele tem um pessoal que sugere começar mais devagar, principalmente à noite, por conta desse quadro de sonolência excessiva, que pode causar os agonistas dopaminérgicos. E anticolinérgico, então, biperideno. É uma droga que usa-se é, usou-se bastante. Né, a gente sabe que levodopa é muito bom para rigidez, cinesia, agonista também, mas a gente sabe que também tremor muitas vezes acaba sendo um quadro refratário. E é aí que o anticolinérgico, né, tinha seu grande papel.
eles são medicamentos que têm um bom efeito no controle do tremor. Então, o paciente que tem um quadro tremulante, ou só tremor, ou não estava conseguindo controlar bem o tremor a despeito da terapia, entravam com meperideno e tinham uma boa resposta. A questão é que esse remédio tem entrado em desuso, porque percebeu-se que tinha um perfil de efeito adverso cognitivo que não era muito interessante, tá? Os pacientes que usam anticolinérgico acabam evoluindo com piora da memória, alucinação, psicose. E alguns estudos, né, pegaram os pacientes que usavam anticolinérgicos, que não usavam anticolinérgicos, viram, por exemplo, que os que usavam tinham uma piora muito mais importante no Minimentum, né, maiores taxas de demência. Então, é uma medicação que é, tem caído aí no desuso. Para a gente saber, né, efeito adverso, não só esses centrais, mas pode ter efeito periférico também, visão embaçada, boca seca, retenção urinária, coisas que às vezes pode ser utilizado outros medicamentos para tentar dar uma driblada aí. Então, conclusões dessa aula. Lembrar que doença de Parkinson, então, vai ser uma doença progressiva e o seu tratamento vai sofrer ajustes ao longo do tempo que vão ter que ser individualizados para cada paciente e as suas necessidades. Lembrando que o que a gente quer, principalmente para a doença de Parkinson, pensando no tratamento da doença de Parkinson, vai ser garantir mobilidade e que o paciente faça exercício físico, certo? É isso que a gente quer para tentar combater a doença de Parkinson. Como médico, o que a gente quer é melhora da qualidade de vida do nosso paciente, um alívio sintomático e garantir com que ele possa é, fazer o exercício, possibilitar a mobilidade do nosso paciente para que ele consiga todos os benefícios possíveis do tratamento. O tratamento, então, da doença de Parkinson na fase inicial vai ser feito com ou levodopa ou agonista dopaminérgico. Tá? Vão ser as principais drogas que a gente vai usar, embora a gente lembre que em casos mais leves, a gente pode lançar mão de outras drogas, tá? E a gente vai ter que, né, pensar bem aí, porque é, são drogas que a gente vai ter que escolher individualmente para cada paciente. Infelizmente, a gente não vai ter nenhuma receita de bolo para a doença de Parkinson, tá bom? Era isso então que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigado.